é tudo que eu sou, adorador. Assim formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê, todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Existem prisões que contenham a paz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham de quem te adora, Senhor. Ora, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quantas vezes quisesse então mudar eu pensar e agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sou ruim. Mais uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias Vão ter fim. e gozarás. Outra vez, Vai em frente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e
que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei foi tão ruim. Mais uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, se você puder ficar de pé para adorar o Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos aqui e nós viemos adorar um Deus vivo, a um Deus que está aqui e que você ligar com Ele, adorar a Ele, porque Ele merece o nosso melhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Nessa noite, liga o teu pensamento com o Senhor e adore e exalta o nome dEle. Não importa, mas adore e glorifique ao Senhor. Amém? Seja qual for o seu problema, amigo, convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de amar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui e me cercam vão cair quando não há o que fazer. Levanto e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, aleluia.
pedras que te cercam cair quando não há o que fazer. E é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu Espírito. Eu me entrego por inteiro. Oramos mais uma vez. E o que nós queremos pedir a Ti, Senhor, é que o Senhor venha movimentar o Teu povo para sentir a Tua presença, Senhor, de uma forma impactante nessa noite. Sejamos cheios do Teu Espírito, Deus. Que o Teu Espírito nessa noite venha tomar conta de toda a igreja, Senhor. E que a Tua igreja, Pai, venha render graça tudo que tem, com tudo que é, Senhor. Tudo que nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos encha, Deus. Nos encha, Deus. Encha, Deus. Espírito Santo. Oh, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor.
Nós queremos ser cheios da tua presença. Cheios. Proveu fogo. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E eu o sacrifício eu sou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Deus proveu Espírito. Oh, 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 e eu me entrego por enche-me, Deus. Enche Jesus. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Jesus, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, aleluia. Enche todo esse lugar, enche-me até transbordar. Derrame a sua glória, derrame, derrame, enche esse lugar. Derrame a sua glória, oh Deus. Enche-me até transbordar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Fique chamando a atenção dele até você sentir poderosamente a presença dele. Oh, o Espírito Santo de Deus está passando. Seja cheio de Deus. Continue. Enche-me. Toda a igreja. Aleluia. 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 Peça para se encher do Espírito Santo dele, até transbordar. Por onde você passar, você transbordar a presença dele. A presença dele por onde você passar. É a presença dele que tem que chamar a atenção. É a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E Senhor,
enche-me da tua presença. Enche-me, Senhor, da tua presença, para que eu venha transbordar aonde eu estiver, em qualquer lugar, Senhor, que a tua presença seja notória, que a tua presença, Senhor, venha impactar vidas, na minha casa, no meu lar, Deus, no meu trabalho. Enche-me, Senhor, com a tua presença, Deus. Tira, Senhor, de mim aquilo que não te agrada e enche-me, Senhor, com a tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora. Chegou. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenha se as lágrimas rolarem, teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais e sabe curar. Ele viu e sabe curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus é o meu remédio. Jesus, E nem prata, só quero que cuide de mim. eita, que presença é essa? Presença que mexe com o profundo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. É Deus. Não te detenhas se as lágrimas rolarem, coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. É um lugar que ninguém conhece, mas Jesus viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não
confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Dinheiro e perca, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Ai, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Quero dar a oportunidade aqui ao nosso irmão Luiz Henrique. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria, do Senhor, abrir vossas Bíblias no livro de Salmos 51. Salmo de A. Salmo 5, verso de número 12. Glória a Deus. Vai estar dizendo dessa forma: tornar-á, dar-me-á alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e desprezarás, ó Deus. Ó Senhor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Salmo 51 é um salmo da vida. Falando, louvado seja Deus. E aqui, neste salmo, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. E ultimamente estive meditando neste salmo e comecei a refletir, louvado seja Deus, dentro deste salmo, apenas nesse versículo de número 12, que diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu meditando neste versículo, eu olhando para a igreja do Senhor hoje, nesse tempo de hoje, eu olho e vejo que quando estava no ápice da pandemia, muitos queriam estar na igreja. Muitos queriam estar adorando ao Senhor, estava com saudade de ir à igreja. Muitos diziam que estavam com saudade de estar em comunhão com os irmãos. Muitos diziam que estavam com glória a Deus e aleluia aqui no templo, juntamente com os irmãos.
E eu comecei a meditar e a entender uma coisa que o inimigo está conseguindo colocar na cabeça do povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tristeza espiritual que nos reflete na nossa vida, que nós não conseguimos e não queremos, apesar de tudo isso já estar passando, adorar o Senhor. Muitas pessoas não querem vir mais para a igreja. Muitas pessoas vêm e não sentem mais aquele desejo, aquela vontade que sentia antes. Louvado seja Deus. Mas na parte A, no comecinho deste versículo, Davi vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. A igreja do Senhor não pode perder a alegria da salvação. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, você tem a alegria de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: você não foi chamado para estar triste, você não foi chamado para estar cabisbaixo, você não foi chamado, aleluia, para retroceder depois da... O inimigo das nossas almas, ele quer nos entristecer, ele quer nos dar tristeza, ele quer nos tirar a alegria da salvação, a qual Jesus nos deu, aleluia. Mas nós temos a convicção, aleluia, que aquele que nos deu, aleluia, ele é fiel e não vai deixar ele... Eu creio que você também, que está aí sentado, aleluia, tenha a alegria da salvação. A alegria da salvação em Cristo Jesus, aleluia. Você não foi chamado para estar assim, calado. Você não foi chamado para estar triste, não. Aleluia. Porque dentro de você, aleluia, está a alegria da salvação. Aleluia. A alegria da salvação é saber que iremos, aleluia, morar com Cristo na glória. Aleluia, que o imundo, aleluia, o inferno não pode tomar de nós. Aleluia, porque foi Jesus que morreu e nos deu essa alegria. E ele não pode tomar. O inimigo não pode tomar. Aleluia. A igreja do Senhor tem que ser militante aqui na terra. Ela não pode parar. Ela não pode parar. Amém? Você tem a alegria da salvação. Aleluia. Não deixe que nada atrapalhe. Não deixe que nada te tire de foco. Aleluia. E hoje não querem vir à casa do Senhor. Muitos dizem que estavam com saudade. E hoje não querem vir à casa do Senhor. Aleluia. Eu só tenho uma mensagem, um recado para todos que não estão dando ouvido à voz de Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. E a igreja tem que estar preparada. Aleluia. Não pode retroceder mais. Não pode mais voltar atrás. Aleluia. Porque nós confessamos, aleluia, diante dos homens, que nosso Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. E hoje temos a alegria da salvação. O tempo se aproxima. Aleluia. Está tudo acontecendo. Logo, logo ele vai vir buscar a sua igreja. E nós temos que estar como? Aleluia, com a alegria da salvação dentro do nosso coração. Aleluia. Para quando ele vir, aleluia, nós estamos prontos para ir morar, aleluia, na glória com o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, aleluia, para juntos, aleluia, sermos felizes e adorar o nome do Senhor, lá, aleluia, junto dele. Aqui é complicado, aqui é difícil, aqui tem guerras, aqui, aleluia, tem, aleluia, tristeza, mas nós sabemos que um dia ele vem nos buscar. Aleluia, ele vem buscar, ele vem buscar, ele vem buscar, aleluia, e ele quer ver a alegria da salvação. Aleluia. Quando nós estávamos no mundo, nós bebíamos e adorava aos cantores, aleluia, cantando o seu forró, e hoje para adorar os reis dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. 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 Aleluia.
Antes eu gritava, aleluia, esse cara é meu ídolo. Aleluia, este cantor é uma maravilha. Aleluia, estava eu enganado, Hudson. Estava eu enganado. Aleluia, porque o meu Senhor vive. Aleluia, e quando eu conheci Ele, aleluia, foi a coisa mais linda do mundo. Quando eu senti sua presença pela primeira vez, aleluia, dentro de mim, eu não me aguentei, aleluia, e logo Ele me deu a alegria da salvação, que hoje habita dentro de mim. Louvado seja Deus, e habita dentro da igreja do Senhor. Aleluia. Cumpra a missão aqui na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Para que todos saibam, aleluia, Deus lá nos céus, que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, mas venha ter vida eterna. Louvado seja Deus. E essa é a minha alegria, aleluia, em saber que um dia Ele morreu por mim. Em saber que um dia, quando que Ele não ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Passaram-se alguns dias, Ele foi na sua grande ascensão. E mais alguns dias depois, o Consolador para a sua igreja. Aleluia. Espírito Santo de Deus, não perca a alegria da salvação. Aleluia. Porque o tempo é chegado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que eu estou sem voz. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Irmão Luiz vai louvar o Senhor. E o irmão Romualdo vai recolher dízimos e ofertas. O irmão Anderson vai orar por dízimos e ofertas, pelo pregador e apresentar os visitantes. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar Ele, né? Vamos dizer que nós precisamos. Vamos dizer que precisamos. E vamos também entregar nesse momento não só a palavra, mas nós vamos entregar a atitude também. Qual a atitude, Luiz? É devolver a Ele o que é dele. A gente fala muito aqui no púlpito, né? A gente fala muito sobre a oferta da oração, mas existe uma oferta, irmãos, que você pode, que é palpável, é visível. E as coisas que você faz aqui na terra, ela tem um poder no mundo espiritual. Aí você diz, Luiz, você está dizendo que se eu der dinheiro as coisas vão acontecer. Não é dinheiro, meus irmãos, é uma atitude. Não estou dizendo que você tem que dar dinheiro para receber isso, mas a atitude que você tiver aqui na terra mexe no mundo sobrenatural e mexe no mundo espiritual. Amém? Então esse é o momento de você externar a sua fé, de você ver um fruto. Deus, fruto da gratidão, está aqui, Deus, é teu, Deus. Tudo que eu recebi foi teu, tu me destes, foi tu que abriu a energia, foi tudo teu, Deus, é tudo teu, Deus. E nesse momento eu quero só te devolver, Pai. Eu sei, Deus, que tu não precisas, e Ele também não precisa, meus irmãos, mas Ele prova os corações. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a
alma coça, anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia, enfim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. O meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu preciso tanto, preciso de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vão tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero prevalecer contigo até o fim. Só as vozes declaram assim: distante de ti, Senhor, não posso viver. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso. Irmãos, eu sempre tenho falado muito esses dias sobre relacionamento. E sabe o que esfria o nosso relacionamento com Deus? É isso que diz nessa canção assim: frio. Não, nesse pedaço não. As lutas, As lutas vão tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Aleluia. Então declara mais uma vez, irmãos, que precisa dele, que você precisa dele, que você não sabe viver sem ele. Canta mais uma vez esse refrão, meus irmãos. Mesmo sentado, fecha teus olhos aí e
agrada ao coração do Senhor Jesus, com a sinceridade do teu coração. Meus irmãos, as coisas aqui da terra, ela não tem valor comparado às coisas do céu. E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, e quando nós entendemos que nós precisamos mais dele, que nós não sabemos viver sem ele, e que nós começamos a viver essa verdade na vida, nós conseguimos fazer sentido na nossa cabeça muitas coisas. Talvez você tenha profundidade do que esses versos querem dizer. Talvez você não tenha entendido ainda o que essa canção está dizendo, mas está dizendo, meus irmãos, que sem ele nós não precisamos viver. É um verbo muito forte, porque nós não queremos precisar das pessoas, porque coloca na nossa cabeça que nós temos que ser independente, que nós não devemos pedir nada a ninguém. Isso é uma irrealidade. Não existe esse aqui na terra que não precise de alguém. Talvez você, mulheres aí, olhem assim: eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência, porque eu não quero precisar de homem nenhum. Eu digo a você que você vai precisar sim, porque não tem homem nenhum aqui que não trabalham, não precise de alguém. E eu te digo, meus irmãos, entrega a dependência da tua vida ao Senhor Jesus. Entrega a dependência da tua vida a Deus, porque se você entregar a sua dependência aos homens, você vai sofrer muito aqui na terra. Então vamos abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu tenho que ser dependente de alguém, porque aqui sozinho eu não consigo viver. E se eu tiver de escolher a quem eu quero ser dependente, eu quero escolher o Senhor. Eu quero escolher o Senhor, porque o coração do homem está nas mãos dele. Amém? Vamos declarar só mais uma vez. Vocês têm que cantar comigo, porque eu não estou para cantar aqui. Minha voz está meio sofrida nos últimos tempos. Mas declara assim: Senhor, não posso viver, não vale a pena o meu clamor, mas que o ar preciso de ti. Eu preciso tanto de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Antes de orar pelos dízimos e ofertas e apresentação dos visitantes, a irmã Nathalie, né? Reinão, né? Irmã Nathalie, ali atrás. Adriel. É Natália? Então eu errei. Adriel, Rose, Márcio e Sandra, não é isso? Então, como é que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em Jesus. E volte sempre, venha cultuar conosco e aprender um pouco da palavra, amém? Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Que os dízimos e ofertas, mas a oração é pelos dizimistas e ofertantes, para que Deus continue abençoando e na vida de cada um, amém? Amém? Então oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez a vida de cada dizimista e ofertante que aqui está, Senhor. E te peço também que cada um que não pôde contribuir, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor continue abençoando, continue fazendo a tua obra no teu tempo, e que o Senhor coloque na vida dessa pessoa que tudo é no teu tempo, para que ninguém se aperreie, ninguém se alvoroce, ninguém se apavore, e que todos esperem na vontade do Senhor.
Em nome de Jesus, te agradeço pelos dízimos e ofertas que aqui estão para fazer o mantimento da tua obra, para que a tua obra continue crescendo materialmente, mas principalmente espiritualmente, Senhor. Porque sem o crescimento espiritual a gente não é nada. Então que o Senhor venha na vida de cada um, dando discernimento para que cada um saiba andar na tua palavra, andar nos teus caminhos, e que o Senhor oriente cada um que lida com esses dízimos e ofertas para que sejam gastos naquilo que realmente está necessitando no momento, que a tua obra cresça espiritualmente e também materialmente. Oro também pela vida de Hudson, que vai pregar a tua palavra esta noite. Que daqui, Senhor, não saia as palavras da boca dele, daquilo que ele estudou, mas que venha o teu Espírito sobre ele para falar pela boca dele, que ele seja simplesmente nas mãos, Senhor. Que tudo aquilo que ele estudou, se for da tua vontade, que ele aplique bem aplicado, mas se não for, que o Senhor coloque na mente dele, na cabeça dele, para que saia tudo aquilo que o Senhor quer que nós escutemos, e não aquilo que a gente veio pensando em receber, pensando em escutar, mas que o Senhor fale aquilo que é necessário para a tua igreja, necessário para a vida de cada um, que use o presbítero Hudson como ferramenta na tua obra. Em nome de Jesus, te agradeço mais essa oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluias. Abram suas no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, Primeira Samuel 25. Louvado seja Deus. A partir do versículo número 2. 1 Samuel, capítulo 25, 2. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Então passamos a ler. Certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, bastardo, tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher Abigail. Era uma mulher sensata e formosa, ou muito bonita e sábia, inteligente. Mas o homem, descendente de Caleb, era duro e maligno nas suas ações, ou nas suas obras. Amém? Amém. Podeis se assentar. Louvado seja Deus. Amados, essa história que lemos aqui no capítulo número 1 e no capítulo 25, versículos 2 e 3, ela começa a narrar a história dessas duas pessoas, com o nome de Nabal e com o nome de Abigail. E os dois eram casados. Louvado seja o Senhor Jesus. E o capítulo número 25 de 1 Samuel a narrar toda a história desses dois. Aonde essa história vai falar que Davi, ele estava no deserto naqueles dias, e Davi ele ficou sabendo, ele tomou ciência que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Como lemos no versículo número 2, e Nabal estava tosqueando todas as suas ovelhas, ele estava em uma festa, ele estava dando um banquete para aqueles que eram seus colaboradores. E vai dizer que quando Davi tomou ciência que Nabal estava tosqueando as ovelhas, Davi 10 de seus soldados e instruiu a esses soldados que levassem uma mensagem de Davi a Nabal. E qual era a mensagem que Davi instruiu aos seus soldados? Ele disse que começasse a dizer a Nabal que
através de Davi, Davi estava saudando a Nabal com longa vida a ele e todos os seus bens, que a paz estivesse com Nabal, com sua família e todos os seus bens. E aí, Davi também instruiu que soldados que dissessem a Nabal, louvado seja Deus, que no período que Nabal, os seus pastores, estava pastoreando as ovelhas lá no Carmelo, Davi, junto com os seus soldados, fazia a proteção daqueles pastores, juntamente com o rebanho de Nabal, onde Davi ele fala que de nenhuma forma, nem sequer nenhuma cabeça de gado daquela que Nabal tinha se perdeu, por conta da proteção que Davi estava dando junto com os seus soldados a todo o rebanho de Nabal, os pastores dele. Louvado seja o Senhor. E com isso, vai dizer a palavra do Senhor que Davi ele pede provisões a Nabal. Pede provisões para o exército dele, o exército de Davi. E assim, orientados, aqueles 10 homens, eles seguem até aquele homem que era muito rico e muito abastado. Instruiu aqueles soldados eles transmitem a mensagem de Davi a Nabal. E aí vai dizer a palavra do Senhor que aqueles homens ficaram esperando a resposta e veio a resposta daquele homem aos soldados de Davi. E ele diz: olha, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia tem muitos servos que fogem dos seus senhores. E ele continua dizendo: porque eu deveria pegar o meu pão, pegar a minha água, carne do meu gado que eu abati, para os meus tosquiadores, os meus pastores, todos aqueles meus colaboradores, essa festa que eu estou fazendo aqui, porque eu deveria pegar essas provisões. E quem é Davi? Quem é essa pessoa? Não conheço. Louvado seja Deus. E essa resposta que Nabal deu foi a mesma que deram novamente a Davi. E vai dizer a palavra do Senhor que aqueles homens, eles transmitiram tudo que Nabal tinha dito acerca de Davi. E quando fala tudo, eu creio que eles transmitiram não somente a mensagem que Nabal deu, mas também a forma que Nabal falou. Porque existe o que você fala e a forma. Louvado seja o Senhor Jesus. E vai continuar a palavra de Deus dizendo que naquele momento que Davi, ele ouve aquela mensagem, ele pede para seus soldados cingir no seu lombo as suas espadas, e Davi também tomou a sua espada e botou no cinto e disse: agora nós vamos lá resolver com Nabal. Vamos lá agora. Davi irou por conta daquela mensagem. Louvado seja Deus. Enquanto isso, um dos servos daquele homem escutou que Davi estava vindo, e vai dizer a palavra do Senhor que Davi separa 400 homens para ir ao encontro de Nabal, e ficou mais 200 pastoreando, tomando de conta de toda a bagagem, de todos os bens que Davi estava ali no deserto. E foram ter um encontro com Nabal. E um dos servos escutou, ouviu que Davi estava vindo. E esse servo agora ele vai ao encontro da esposa de Nabal, Abigail. E ele começa a conversar com Abigail e diz: olha, Abigail, Davi está vindo aí com 400 homens, vem tirar satisfação com Nabal e a coisa não vai ser boa não. Porque Davi ele vem com sangue no olho para
Veja que o mal, ele está já posto, já está determinado sobre a tua casa. Então vê bem como é que você vai proceder com essa situação. Porque é um homem duro de coração, e a palavra de Deus vai dizer que ele era filho de Belial. Era um homem de ações duras, ruins. Louvado seja o Senhor. E aquela mulher, quando escuta as palavras, vai dizer que, louvado seja Deus, vai dizer que aquela mulher, ela começa a juntar as provisões. Ela começa a juntar tudo que foi preparado na festa. E ela pegou, aqui a palavra de Deus vai dizer que ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensado. E carregou em jumentos e disse aos servos: olha, vai na frente que eu vou seguindo vocês. Nós vamos agora ao encontro de Davi. Porque aquele servo, ele testemunhou tudo aquilo que os soldados de Davi tinham dito acerca do que Davi fazia para proteger os pastores de Nabal. Ele estava falando, ele estava dando testemunho que tudo aquilo que aqueles homens estavam dizendo era verdadeiro. E aquela mulher pegou os jumentos, carregou com essas provisões e foi em direção a Davi. Louvado seja Deus. E aí a história vai falar que enquanto ela ia, Davi vinha e eles dois se encontraram. E quando eles se encontraram, aquela mulher agora, ela se joga aos pés de Davi e ela se prostra diante de Davi, louvado seja Deus. E ela se prostra diante de Davi e agora ela começa a falar com Davi, louvado seja Deus. E o que é que ela começa dizendo a Davi? Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, que é Nabal. Abigail, ela começa a falar do seu marido. Ela vai dizer: ele é insensato, conforme o seu nome seguinte o acompanha. Contudo, a tua serva não viu os rapazes que o meu Senhor te enviou. Agora ela quer tirar a culpa e jogar em suas costas. Ela quer dizer a Davi que a culpa de tudo aquilo que tinha acontecido não era de Nabal, mas sim dela. Porque ela não viu aqueles soldados chegando para pedir provisões. Louvado. E ela continua arrazoando com Davi, falando com Davi, argumentando com ele. E diz: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal seja castigado como Nabal. E que estes presentes que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. Agora, Abigail, ela entrega tudo aquilo que ela vinha trazendo a Davi. E ela continua falando, ela continua argumentando com Davi, falando que sabia, tinha o conhecimento, que Deus tinha falado com Davi, que Davi tinha a promessa do Senhor de assumir o reinado, e ela vai continuar falando e dizendo a Davi: olha, Davi, quando a tua vida aquilo que ele tem prometido, você não vai querer carregar a culpa dessa desgraça que você está prestes a fazer. E Davi, ouvindo tudo aquilo que Abigail estava falando, Davi, ele considera as palavras daquela mulher.
do Senhor que Davi aceitou o que ela havia trazido, e Davi ele fala com Abigail: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. E Davi ele ainda fala mais, ele vai dizer, seja abençoada, você seja abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. E se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Olha como o coração de Davi estava por conta de uma palavra. Com sangue no olho, ele estava sanguinário para matar todo mundo da família daquele homem. Louvado seja Deus. E vai continuar a palavra do Senhor, vai dizer que Abigail ela volta para casa. Aquele homem, o marido dela, estava dando um banquete como um banquete de rei. Ou seja, era um grande banquete, era uma festa muito grande. E quando ela chega, ela vê que estava muito alegre, estava contente. E vai dizer que por conta do vinho que ele estava bebendo, por conta da bebida que ele estava tomando, ele estava alegre. E ela não contou nada do que tinha até o romper do dia, e vai dizer a palavra do Senhor, até que ele estivesse sóbrio, até que a cachaça, o vinho já tivesse saído do seu corpo. E aí, ela conta o que tinha acontecido, a história com Davi, louvado seja Deus. E vai dizer que aquele homem, quando ouviu as palavras da mulher, tinha acontecido, vai dizer que aquele homem teve uma espécie de ataque. Ele ficou paralisado, ele ficou estagnado com tudo aquilo que ela tinha, estava posto à casa dele. E vai dizer que com alguns dias depois, 10 dias, Nabal morre. Nabal morre. E quando Davi, ele fala, o Senhor foi o meu juiz, o Senhor, ele contemplou tudo isso que tinha acontecido, e o Senhor foi favorável. E de quebra, Davi agora olha e diz, Abigail é uma mulher bonita, também uma mulher inteligente. Vamos fazer o seguinte, chamou os seus soldados e disse, vai buscar Abigail para ela ser minha mulher, que agora eu quero que ela seja a minha mulher. Louvado seja o Senhor. E essa é a história de Nabal, Abigail. Louvado seja Deus. E essa noite, através dessa palavra aqui, eu quero falar com os amados irmãos acerca dos cuidados que devemos ter de como devemos falar e do que devemos falar. Devemos ter muito cuidado com isso. E para que a gente possa entrar na mensagem aqui, a gente precisa aprender um pouquinho que a Bíblia nos ensina acerca desse assunto. Porque a Bíblia fala muito acerca do procedimento, justamente da questão do falar. Louvado seja o Senhor Jesus. E devemos prestar muita atenção nisso. O Senhor Jesus, ele fala, ele ensina acerca disso. Tem uma passagem que vai falar que estava em um lugar que eles iriam comer e por conta da tradição, os judeus eles tinham a tradição de lavar as mãos antes de comer. Só que Jesus chegou com seus discípulos e já foi logo para a comida. E aí aquelas pessoas, os mestres da lei, os fariseus, eles
condenaram a atitude de Jesus, discriminaram aquela atitude de Jesus. E Jesus, vendo tudo aquilo, Jesus começa a falar: olha, vocês têm que prestar atenção que o que contamina o homem não é aquilo que entra. Porque aquilo que entra pela boca, estômago, e depois vai para o esgoto. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai. Isso é o que contamina o homem. O próprio Jesus também ele vai falar que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Ou seja, se meu coração estiver cheio de coisas boas, eu vou falar coisas boas. Mas se o meu coração estiver cheio de coisas ruins, eu vou falar coisas maus. Então, é igual o mesmo princípio para os olhos. O próprio Jesus também ele vai dizer: se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. É o mesmo princípio. Louvado seja Deus. Jesus está ensinando o que para nós com isso? Que a nossa boca, ela é como essa caixa de som. Ela serve para propagar o som daquilo que está saindo de mim. Daquilo que está saindo de quem está com o microfone. Louvado seja Deus. A boca, ela só fala o que o coração está cheio. Ela é um produto que faz externar os meus pensamentos e o que eu estou pensando. O próprio Tiago também, ele vai nesse assunto com muita propriedade. No capítulo número 3 da sua epístola, ele começa dizendo, louvado seja Deus, que todos os homens, eles tropeçam de diferentes maneiras. Tropeçamos de várias formas. Aí ele diz assim, ó: mas se alguém não tropeça naquilo que fala, tal homem é perfeito. Louvado seja Deus. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Olha o que esse homem está falando. Nós tropeçamos de várias formas. Mas se nós conseguirmos não tropeçar nas nossas próprias palavras, nós somos perfeitos. Porque temos a capacidade de dominar todo o corpo. E aqui ele vai dar 2 exemplos. O primeiro, Tiago dá o exemplo, que é um animal grande, um animal forte, mas vai dizer que quando a gente coloca o freio na sua boca, nós temos a capacidade de dominar todo o corpo do cavalo. E ele também vai dar o outro exemplo, que ele vai dizer que apesar de ser uma grande embarcação, de ser um grande veículo, é dominado por um leme pequeno. Chama timão também, né? Leme. E esse leme ele é capaz de dirigir aquele grande navio para qualquer canto. É como se fosse nos dias de hoje, nós pudéssemos dizer que as grandes carretas que transportam aí toneladas, um pequeno volante é capaz de conduzir todo aquele equipamento, toda aquela grande máquina. Louvado seja Deus. E Tiago ele fala também que assim como, aleluias, a língua também, ela é um fogo e é um mundo de iniquidade. Membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, um pequeno órgão do nosso corpo, ele é capaz de incendiar, de fazer um grande incêndio, porque o próprio Tiago ele vai dizer que um grande bosque, ele é capaz de ser incendiado por uma pequena fagulha, não é assim?
uma pequena fagulha é capaz de incendiar um grande bosque. Assim também é a língua, capaz de incendiar todo a palavra. Foi isso que aconteceu com Nabal e Davi. Uma palavra de Nabal incendiou Davi por inteiro. Louvado seja Deus. E Tiago, ele continua dizendo que o homem, ele é capaz de dominar todas as espécies que existem, seja aves, seja répteis, seja criaturas do mal, o homem é capaz de dominar todas elas. Mas a língua, porém, não consegue dominar. O homem é capaz de dominar animais gigantes, grandes, mas a sua própria língua, que é uma coisinha pequena, não consegue dominar. E aí ele finaliza dizendo, louvado seja Deus, com a língua nós bendizemos ao nosso Deus e Pai. Com a língua nós bendizemos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Mas com essa mesma língua nós amaldiçoamos aqueles que são a semelhança de Deus. E ele vai dizer, jorrar água doce e amarga da mesma fonte? É possível existir uma fonte que ela jorre água doce e jorre água amarga? E ele vai dar outro exemplo aqui que eu vou contextualizar para os dias de hoje. Que ele vai falar, aleluias, sobre a figueira e sobre a videira. Mas contextualizando, ele está dizendo, porventura, pode um pé de goiaba dar abacaxi? Pode um pé de laranja dar goiaba? De forma nenhuma. Assim também, uma fonte não pode jorrar água doce ou amarga. Se ela jorrar água doce, é porque ela é água doce. Se ela jorrar água amarga, é porque é água amarga. Louvado seja Deus. E aí pode questionar e dizer, mas Hudson, aí quer dizer que se eu falo coisas ruins, quer dizer que eu vou ser mal para sempre? Alguém pode questionar. Mas tem uma passagem na Bíblia que é interessante. Quando o povo de Israel foi libertado lá do Egito, vai dizer que eles chegaram numa fonte, que agora eu não estou lembrando o nome, mas eles batizaram aquelas águas de Mara. As águas eram muito amargas, mas Deus deu uma ordem a Moisés, uma orientação a Moisés, para ele pegar um galho e jogar dentro daquela água. E um milagre aconteceu, aquela água que era amarga se tornou doce. Ou seja, Jesus em transformar a água amarga em água doce. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pode transformar nós que somos essa água amarga, que somos pessoas ruins, pecadoras, em água doce, em água que as pessoas por aí que precisam, que têm sede, que estão com sede do Senhor, podem tomar. Louvado seja Deus. O Senhor é especial. Então, irmãos, dentro desses princípios que a Bíblia nos instrui, primeiro que a nossa língua ela vai falar, o coração ele está cheio. E que devemos prestar atenção naquilo que o nosso coração está cheio, em primeiro lugar, e em segundo lugar, vamos tentar aprender a como refrear a nossa língua, refrear os nossos lábios, porque também está lá em Provérbios, eu não me lembro agora onde diz que o louco, se ele ficar calado, ele se passa por entendido. Louvado seja Deus. Até o louco
que fala muita besteira, se ele ficar calado, ele se passa por sábio, ele se passa por entendido. Então temos que aprender a refrear a nossa língua, a nossa boca. Porque muitas vezes, e como falamos do coração, falamos o que nós dizemos nos dias de hoje, falamos pela emoção. Não falamos muitas vezes pela razão, mas sim pela emoção. Às vezes estamos num culto como esse, onde Deus se faz presente. Muitas vezes confundimos o agir do Senhor com a emoção. E muitas vezes acabamos sendo pego em falar. Como assim? Às vezes a gente está aqui pela emoção, nós dizemos o sangue pode dar no meio da canela, não é não, Senhor? Não é não, pastor? Mas brincadeira. Muitas vezes estamos louvando, aí começa, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Porque você está adorando, mas as potestades também pega. E aí a potestade faz o quê? Olha e diz, eu posso testar? O Senhor me autoriza a ver se é verdade o que está dizendo? Está cantando? Aí vem a aprovação para nós. Vem a aprovação para a nossa vida. E você cantando, mesmo que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, não haja gado, eu louvarei o Senhor. Aí a potestade, eu posso? Dá certo eu testar lá para ver se é verdade? E aí vem as provas. Mas com isso, eu ouvi uma coisa muito interessante, e eu achei muito... Eu parei para meditar no que foi dito. O homem disse, olha, as provações, ela não vem para destruir, ela não vem para nos matar. Ela vem para nos ensinar, para nos dar crescimento. Para nos ensinar e dar crescimento. Aí, se você passa por uma provação, para que você aprenda uma lição, e você não aprendeu essa lição, vai passar de novo, para ver se aprende. Isso se chama repetir de ano, recuperação. Louvado seja Deus. Vai passar de novo para ver se aprende, porque aquilo que vem para tentar nos destruir, amados, é para nos ensinar algo, para que nós possamos crescer. Depois que você pega em uma determinada situação, provavelmente você vai dizer, nunca mais eu passo por isso. E se passar é porque não aprendeu. Louvado seja Deus, amém? Então aqui, voltando para o texto, aonde a gente estava, é interessante, acerca de Nabal, que 3 pessoas, aliás, 4 pessoas dão testemunho de Nabal. Primeiro o escritor, aquele que escreveu o livro, louvado seja Deus, porque ele vai dizer, cadê? Aleluias. Porque o escritor vai dizer, número 3, que Nabal era um homem muito rude e mau. Era um homem muito rude e mau. Vai dizer também, seja Deus, o servo que vai falar com Abigail, ele vai dizer que aquele homem é filho de Belial, que é um homem que não sabe escutar ninguém, não sabe ninguém. O terceiro personagem que dá testemunho de Nabal é Davi, por conta da palavra que Nabal ele dá a Davi. E Davi vai tirar satisfação com Nabal. Ou seja, aquilo que nós falamos serve de testemunho para as outras pessoas. Tudo aquilo que falamos
ele serve de testemunho, ou bom ou ruim, para as outras pessoas. Elas vão testemunhar, porque todos os quatro, melhor dizendo, não deram bom testemunho daquele homem, porque a boca dele, o coração dele estava cheio. Ou seja, o que Nabal falava externava o que ele sentia e o que ele estava cheio. Com isso, as ações dele eram manifestas a todos perto dele. E devemos tomar cuidado com isso. Devemos prestar atenção nisso, porque, como Tiago falou, que se nós conseguirmos não tropeçar naquilo que nós falamos, nós conseguimos refrear, melhor dizendo, as palavras da nossa língua, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. A Bíblia ela vai nos ensinar que nós devemos os frutos do Espírito, dentre eles é temperança, amabilidade, não é assim? Todos esses são frutos do Espírito, e Nabal não tinha nenhum deles, porque o coração dele era mau. Louvado seja o Senhor Jesus. Em contraponto, vindo de contramão, tinha sua esposa, Abigail. Vai dar testemunho dela, vai dizer, rapaz, a mulher é muito bonita, mas mais do que bonita, é altamente inteligente. O testemunho dela também, o servo que foi falar com ela, porque o servo não viu a desgraça vindo para cima de Nabal. Ele poderia ter ido conversar com ele, ele poderia ter ido falar. O que é que ele fez? Vou falar com Abigail, porque o meu servo, o meu senhor, ele não é capaz de me ouvir, mas a minha senhora sim. Ou seja, Abigail estava vendo o problema que era de direito daquele homem resolver. Abigail estava tomando o papel na história. Quando o marido dela era louco, agora Abigail é quem tinha que resolver os desmandos daquele homem. Louvado seja Deus. E o servo foi falar com ela porque sabia que aquela mulher era sábia. E ela poderia resolver o problema que estava determinado, diz a palavra do Senhor, sobre a sua casa. E após isso, Davi também dá testemunho dela. Davi dá testemunho de Abigail, quando ela se prostra, declarando que ele é rei, que Deus tinha prometido que ia cumprir na vida dele, e que ele não levasse em consideração tudo aquilo que tinha acontecido, porque a culpa não era de Nabal, que a culpa não tinha visto aqueles soldados de Davi chegando para pedir provisão. Aquela mulher agora assume a culpa, porque de fato a culpa não era dela, a culpa era de Nabal. Essa estava vindo sobre toda a casa dela, ela agora resolveu tomar uma atitude de resolver aquilo ali. E aí, quando Davi ouve as palavras dela, e novamente eu digo, aquela mulher estava falando tudo aquilo, não era porque ela estava com medo. Lógico, ela estava com medo da desgraça vir sobre a casa dela. Isso era evidente. Mas o coração daquela mulher estava cheio de sabedoria. Estava cheio de entendimento. E todas as palavras que aquela mulher proferiu eram palavras de sabedoria e entendimento. Se ela fosse qualquer pessoa, ela poderia ter chegado e ter dito, perdão, Davi, perdão por tudo isso que aconteceu, e simplesmente ter pedido perdão, mas não. Ela ali teceu uma argumentação, parece que aquela mulher tinha feito um curso de direito. Ela teceu uma argumentação que desarmou, que tirou todo o ódio que estava no coração de Davi para fazer a desgraça. A ponto de Davi desistir. E talvez a gente não entenda muito profundamente isso, mas Davi,
ele estava sendo líder de 400 homens, onde 400 vinham com ele e 200 ficaram no acampamento. Davi tinha a promessa de assumir agora um reinado, um rei. Olha a situação que Davi estava. Se Davi voltasse atrás no que ele tinha proposto, ter sido visto pelos seus soldados como um homem fraco. Porque por uma palavra de uma mulher, ele voltou atrás naquilo que ele tinha determinado. Os soldados visto ele como um homem fraco, mas diante das palavras de sabedoria que aquela mulher utilizou, desarmou ele, e não desarmou somente ele, mas desarmou os soldados, porque ela disse: olha, todas essas provisões eu trouxe como presente para ti, para que o Senhor distribuísse para os seus soldados. Desarmou os soldados também. Louvado seja Deus. E com isso, a gente vê que também, através das palavras, unida com as ações, porque as palavras, elas apenas materializam as ações. É o que a boca fala, que a ação vem, está entendendo? A ação, ela vem junto com a palavra. E o coração daquela mulher, ela falava de coisas boas. Louvado seja Deus. Tem um testemunho também de quem? De Davi. Se a gente for olhar toda a história de Davi, a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vai dizer que Davi tinha promessa e tal. Mas a Bíblia vai dizer também que Davi era homem sanguinário. Não era assim? A ponto que o Senhor, ele propôs de fazer o templo. E quando ele foi fazer o templo, quem vai fazer não é tu não, Davi, porque a tua mão tem o quê? Sangue. Quem vai fazer o templo é Salomão, porque as tuas mãos, elas estão manchadas de sangue. Aquele homem era sanguinário, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui a gente tem várias coisas para a gente poder entender, que não é propósito para o dia de hoje devido ao tempo. Mas o que importa é que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi, por conta de uma palavra, ele determinou no seu coração de fazer o mal. Nós temos também que nos policiar, porque Satanás está por aí, usando setas e usando suas ferramentas para ferir aqueles homens e mulheres de Deus, para magoar, para machucar, com que nós possamos pecar, para fazer nós pararmos na caminhada, para nos entristecer, para tantas coisas. Apenas uma palavra é capaz de destruir a pessoa. Como Tiago disse, uma palavra, a língua, ela é capaz de mudar todo o curso da vida. Isso é forte. Mudar todo o curso da vida de uma pessoa. Da palavra que Nabal deu, Davi mudou o curso da vida dele e foi em direção a Nabal para destruir ele. A palavra daquele homem mudou o curso da vida de Nabal, mudou o curso da vida de Davi, mas por conta da palavra que Abigail soltou, novamente mudou o curso da vida de Nabal, mudou o curso da vida de Abigail e mudou o curso da vida de Davi. Por isso que devemos prestar atenção muito naquilo que falamos e naquilo que ouvimos. Louvado seja Deus. Para que o nosso coração ele esteja sempre apto para discernir o bem e o mal. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, amados, é essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu, primeiramente, meditar nessas palavras e também poder transmitir à igreja. Que possamos nos policiar e ter o cuidado. Porque aquilo que falamos
pode tanto ajudar alguém, levantar uma agora nesse momento, levantar uma pessoa para cima, como também pode derrubar para baixo, como também pode destruir a vida de uma pessoa, como pode esfriar uma pessoa na fé. Apenas uma palavra. E com isso tudo, um dia desse eu estava falando com o James, e a gente estava falando mais ou menos acerca desse assunto, e James falou assim para mim: só é difícil, não foi, James? Só é difícil alguém mudar a personalidade, mudar o... E eu falei para ele, não é questão de mudar a personalidade, é mudar o comportamento. É mudar o nosso comportamento naquilo que falamos. Isso é comportamento. Se eu tenho algo que não edifica para falar para alguém, é melhor que eu se cale. Porque pelo menos o tolo, ele se passa por entendido se ficar calado. Louvado seja Deus. Então, se eu não tenho uma palavra que edifique alguém, é melhor eu ficar calado. Agora, se eu tiver uma palavra que edifique alguém, ou uma palavra de Deus, aí é o contrário, parece que é o contrário. Quando eu tenho uma palavra ruim para falar para alguém, que não é para mim dizer, eu digo. E quando eu tenho uma palavra de Deus para dizer a alguém, eu não quero dizer. Não é assim? Você fica, rapaz, será que é de Deus? Eu vou dizer não, e não sei o que, como é que aquela pessoa vai receber? Porque muitas vezes a palavra de Deus que temos para edificar alguém não queremos dizer, mas aquilo que não podemos dizer, que é para destruir alguém, a gente fala. Um certo dia, uma pessoa falou que fulano chegou para ciclano, metendo o cacete em Chico. Aí essa pessoa disse, olhe, fulano, que estava metendo o pau em Chico, para ciclano, falou mais dele do que da outra pessoa. Você entendeu a história que eu contei? Fulano chegou para ciclano e falou mal da vida de Chico. E aí, essa pessoa contando essa história, ele disse, olha, fulano estava metendo o cacete, ele falou mais dele, da pessoa dele, do que de Chico, que ele estava metendo o cacete. Porque estava mostrando mais dele, estava mostrando quem ele era, e do que ele estava cheio, de que o coração dele estava cheio. Que nós possamos ter bom testemunho diante de Deus e diante do... em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Essa história é muito boa. Se você nunca leu, leia e releia. O nome Nabal significa estúpido, insensato. Era o que ele era. E quando o empregado dele saiu, ele disse que ele era um homem de coração duro. E o nome dele justamente é isso, insensato e estúpido. E o próprio empregado Belial. Belial é um dos nomes usados na Bíblia, que é de Satanás. Agora o nome de Abigail significa o pai alegra-se. Está vendo aí? E a Bíblia diz que ela é uma mulher formosa e sensata. Glória a Deus. Assim como o Hudson pregou aqui, a palavra dela, de uma mulher sensata, mudou o coração de um homem. Porque um homem com fé, um homem cheio de fé, ele jamais procura vingança. Amém? Pelo contrário, ele ouve os conselhos e realmente é apaziguado o seu coração, assim como foi o coração de Davi. Atenção para... Segunda-feira, Escola Bíblica Dinâmica, direção Irmã Gildene Medeiros, professor presbítero Joagno, tema: a igreja fiel e a oposição de Satanás. Terça,
direção presbítero Joagno. Glória a Deus. Quarta-feira, ensaio com o conjunto El Shaddai, às 19h30. Às 18h30. Às 19h30, culto de oração, direção irmão Ubiratã, recepcionista, cooperador Raimundo. Quinta-feira, 16 horas. Cadê Rafael? Conseguiu? Depois você passa para a FIA aí o endereço, tá certo? Daquela mulher, FIA, que ele pediu oração. Quinta-feira, evangelismo com as mulheres na residência dessa... É a Adriana, não é isso? Adriana, o irmão Rafael vai dar o endereço para a irmã FIA. Às 19h30, culto de ações de graças pelo aniversário do irmão Cabecinha, direção diácono Paulo Danta. Vai ser lá no bar dele, no bar do Cabecinha. Amém? Quinta-feira, culto de aniversário de ação de graça do nosso irmão Cabecinha. Sexta-feira, culto de doutrina, direção, está aqui em aberto, né, que antes vai ver se troca, cooperador Anderson. A palavra está comigo, recepcionista, diácono. Sábado, eu não lembro, mas sábado parece estar livre, não é isso? Sábado não tem nenhum... Glória a Deus. Domingo. Oração, direção, cooperador Luiz Carlos, palavra ao cooperador Luiz Henrique. Recepcionista, o diácono Paulo Dantas. Na quarta-feira vai ter oração de 12 às 17 horas. Não é isso, irmã Milagre? Então, as mesmas mulheres da feira passada são as mesmas dessa quarta. Milagre, Neide, Fia, Bruna, Edilene, Sandeli, Eduardo, Elisângela, Cristina, Josi e outras, e outras, e outras. E uma novidade, né? O nosso irmão Luiz estava com vontade no seu coração e decidiu que de segunda a sexta ele vai estar aqui dirigindo o culto matutino de 5 às 6 da manhã. Essa semana, não disse, essa semana o irmão Luiz vai estar dirigindo o culto matutino de 5 às 6 da manhã. Então, quem estiver disposto a estar com ele aqui de 5 às 6 da manhã, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus. Nosso irmão Jaime Bionelli vai orar, encerrando, agradecendo a Deus, eu impetro a bênção. Eita glória! Depois dou aqueles R$5, filha, que eu prometi a você. Olha, tá vendo? Eu comedi com filha, sabe, antes do culto. Nosso Deus e eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em especial, por o Senhor ter nos ofertado esse momento para cultuar a Ti, Deus meu. Obrigado por todas as palavras que foram ditas nesta noite para a edificação do Teu povo, pelos louvores que foram entoados, e por tudo que fizemos de todo o coração para Ti, Deus meu. Agora leva-nos em paz e nos cobre com a semana de bênção. Bênção essas que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que nós podemos andar em retidão perante ao Senhor. Desde já eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja abundantemente na tua vida e também de toda a tua família. E todos nós nesta noite, com fé, vamos dizer: Amém!